Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. É um prazer conhecê-los, conhecer esta igreja. Eu já sabia que vocês cultuavam a Deus aqui, mas eu nunca tive a oportunidade de vir antes, né? E aceitei o convite do pastor Alexandre, que é um amigo nosso. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 25. Enquanto os irmãos encontram, eu quero falar um pouco sobre o curso de teologia que nós estamos ministrando lá na igreja do Mussumário, né? Lá na igreja onde o Alexandre é pastor, junto com sua esposa Andréa. Nós estamos com mais ou menos 12 ou 13 alunos, né? E nós nos baseamos num livro só, que abrange as principais disciplinas de um curso de teologia. A gente estuda sobre a revelação de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo e a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja. Vemos sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sobre liderança cristã, sobre religiões mundiais. Enfim, o livro é um livro sobre educação cristã, sobre missões também. É um material muito bacana, um material abrangente, com mais ou menos 600 páginas. São 26 capítulos. Então, cada capítulo nós ministramos em 2 aulas. As aulas estão acontecendo às sextas-feiras à noite, das 7 às 9 da noite, lá na igreja. Então, nós vamos encerrar ainda na próxima aula. Sexta-feira não haverá aula, mas no dia 31 haverá aula, tá? Então, nós vamos encerrar ainda o capítulo 5. E ainda faltam 21 capítulos. Esse curso está previsto para 1 ano. Eu acredito que quem tem ido tem sido abençoado. Particularmente, eu tenho aprendido muito com os irmãos lá. Então, ainda há vagas. A mensalidade é apenas R$30. O livro custa um pouco mais, você pode pagar, a gente se ajeita. É um livro só para o curso inteiro, tá? E a cada semana os irmãos vão lendo o material e a gente se encontra para sanar as dúvidas e para expor o conteúdo, enfim. A gente para 10 minutinhos, come lá os produtos da Ebenezer Bolaria, um negócio assim, né, André? Toma um cafezinho, descansa um pouco e retoma até às 21 horas, tá? Então, os interessados devem procurar o pastor Alexandre ou a irmã Andréa, e se chegarem lá daqui a 15 dias, né? Daqui a 2 semanas nós retornaremos, se Deus quiser, tá bom? Vai ser um prazer receber uma turma aqui do Conde. Até porque quando nós estávamos prevendo começar o curso lá, Alexandre falou que tinha uns irmãos aqui do Conde interessados, né? Mas rapaz, cadê o povo do Conde? Que povo mole é esse? Os caras divinos vieram? Vão lá para não continuar chamando você de mole, tá? Então é isso, tá bom? E se alguém quiser, a gente no final, se der tempo, a gente conversa também. Se alguém quiser conversar pessoalmente, individualmente. Vamos ler Gênesis capítulo 2, verso 18 ao verso 25. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus,
o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Tem como botar em outro canto aqui, senão eu vou acabar derramando. Agradeço ao irmão, mas botar em qualquer lugar aqui, tá? O irmão deveria botar ali. Pode, mas é melhor pra cá. Eu já derramei, inclusive lá na igreja do Valentina. Caiu por cima do gasofilácio. Foi. Acontece. Vamos orar? Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado pela formação da família. Obrigado pela tua palavra que nos ajuda, nos orienta pelo caminho que devemos andar, Senhor. Te pedimos que nessa noite festiva, o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração mais uma vez por meio da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar para vocês sobre as características bíblicas de uma família cristã. E eu vou chamar de família cristã toda a família da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Eu sei que chamar as famílias do Antigo Testamento de cristã é um anacronismo. É o som que tá ligado, né? Se tiver como parar ali, por favor. É um anacronismo, porque como é cristã, se Jesus Cristo ainda não havia encarnado, não havia chegado ao mundo. Mas eu vou chamar de cristão porque tudo convergia para chegar em Cristo, tá bom? Nessa época, a época que nós estamos vivendo agora, no século 21, é a época de maior crise em relação à família já vivida na história da humanidade. Nunca houve uma época em que a família fosse tão agredida, fosse tão invadida por elementos extrabíblicos e antibíblicos. A família atualmente sofre pressões de todos os lados. A mídia massacra o conceito de família. As autoridades políticas querem modificar a definição de família que está na nossa Constituição, na Constituição brasileira, e até mesmo as próprias famílias estão se degladiando, estão transformando o que Deus criou em algo ruim. Mas Deus só fundou duas coisas na terra, e a primeira delas foi a família, a segunda foi a igreja. E nenhuma dessas instituições podem falir, porque tudo que Deus faz é útil e dá certo. Deus foi quem instituiu a família. E Deus que celebrou aqui o primeiro casamento da história, com o primeiro casal, Adão e Eva. Deus foi o sacerdote e o juiz. Deus celebrou aquele casamento num paraíso, num jardim. A lua de mel deles foi no paraíso e nada podia ser melhor do que isso. E Deus deu a bênção dele àquele casal para que eles fossem fecundos, para que eles vivessem em harmonia um com o outro e para que eles vivessem em harmonia com o Criador, que diariamente ia lá no Jardim do Éden conversar com a sua criação, com as suas criaturas, e estes deveriam dominar a terra e sujeitar a terra, isto é, eles deveriam cuidar do planeta Terra, fazendo uso de tudo quanto Deus colocou nas suas mãos para que a humanidade progredisse, prosperasse, e Deus assim seria glorificado. Porque o nosso Deus é o Deus da produtividade. Deus não colocou o homem no jardim do Éden com a sua esposa para que eles ficassem eternamente deitados em berço esplêndido. Não, eles tinham um trabalho ali. O trabalho não é maldição, mas viver com o suor do rosto é sim maldição após o pecado. Antes disso, o homem só tinha que ser um jardineiro. Ele tinha que cuidar do jardim. E eu quero ver, nesse pequeno texto bíblico que nós lemos, algumas características bíblicas de um lar cristão. Em primeiro lugar, um lar cristão ou uma família cristã deve ser monogâmica. Veja o que diz o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma. Deus nunca planejou que um homem tivesse mais de uma esposa. Mas e os grandes personagens do Antigo Testamento, você pode se perguntar? Abraão, Isaque, Jacó, todos eles com mais de uma esposa. Davi,
várias esposas, dizem os estudiosos que quando ele tomou Batseba como esposa, ele já tinha cerca de 12 esposas. E o seu filho Salomão, 1000 mulheres entre esposas e concubinas que o levaram à falência e à idolatria. A história bíblica demonstra que todos os servos de Deus, que por algum motivo Deus permitiu, mas não abençoou, que eles tivessem mais de uma esposa, não foram bem na família. A família de todos esses que eu mencionei foi fracassada. Abraão, Isaque, Jacó, Davi e Salomão. Dos grandes personagens bíblicos do Antigo Testamento, que não tiveram problemas na casa, na sua família, onde eles eram os líderes, somente José do Egito e Moisés. E não foi coincidência que eles tiveram apenas uma esposa. Nós homens pensamos que muita mulher significa muito prazer. Pode até ser. Mas biblicamente falando, muita mulher, ou mais de uma mulher, significa muito problema. Eu não estou dizendo que mulher é problema. Mulher é bênção, esposa é bênção. Mas é uma só. A família cristã deve ser monogâmica. O Estado do Rio de Janeiro, no mês passado, autorizou um casamento poligâmico. É crime no Brasil a poligamia ou a bigamia. Isto é, casar com mais de uma pessoa. E um homem casou com 2 mulheres no Rio de Janeiro. O juiz autorizou até mesmo algo acima da própria lei brasileira. Por que isso? Porque ele não teme a Deus. Nem ele que celebrou, o juiz que celebrou, nem aquele homem, nem aquelas mulheres temem a Deus. E com certeza não contarão com a bênção de Deus na sua família. Mas nós, o que nós queremos? É a bênção de Deus na nossa casa? Então, em primeiro lugar, o casamento tem que ser monogâmico. Far-lhe-ei uma. Em segundo lugar, o casamento, a família cristã, o lar cristão deve ser um lar de cumplicidade. O texto ainda do versículo 18 diz assim: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea ou adequada. Vai ser cúmplice. A esposa vai ser a cúmplice do marido. Não cúmplice no sentido penal, mas aquilo que eu sei que minha mãe não é, por exemplo, nem a mãe de vocês, né? Vocês já levaram uma surra quando era criança, ou alguns gritos e sua mãe disse assim: eu não sou sua parceira, ou eu não sou seus parceiros, não é? O que mamãe queria dizer com isso? Eu não sou como seus amigos, eu mando em você. A ideia de Deus criar uma esposa, uma mulher para casar com Adão, era criar, sabe o quê? Uma parceira. Era criar uma pessoa que fosse sua amiga também. A sua esposa é a sua melhor amiga. E o seu marido é o seu melhor amigo. E é interessante como nós somos todos diferentes, graças a Deus por isso. Mas cada panela tem sua tampa, não é? É cada casal que a gente conhece que diz: não pode dar certo. E eles vivem bem, que é uma beleza. E é cada casal que aparentemente vai dar certo e eles não sobrevivem no casamento por 1 ano. Às vezes não passa nem do namoro. E a gente diz: como é que pode? Aparentemente vocês foram criados um para o outro. Não existe isso, gente. Quem acredita nisso é cigano. Eu tenho um amigo que estudou comigo, Augusto Ambrósio. Augusto Ambrósio é africano, ele é de Guiné-Bissau. Ele é bem preto mesmo, como ele mesmo diz, sou o mais preto da minha aldeia em Guiné-Bissau. Ele fala assim mesmo, ele é bem escuro. E ele, quando veio estudar no Brasil, assinou um termo de compromisso, porque lá em Guiné-Bissau, na tribo de Augusto, eles se prometem, os pais prometem os filhos quando eles são crianças ainda. E ele estava comprometido desde o nascimento com uma moça de lá. Resultado, Augusto veio para cá mais ou menos em 2007, para João Pessoa, estudou, apaixonou-se por uma moça lá de Bahia, mais branca do que essa luz, casou com ela começou a namorar. A direção da missão que trouxe ele para o Brasil quebrou o pau com ele. Como é que pode? Você não está pensando em voltar para Guiné? Quando chegar lá, como é que vai ser? Diz:
Augusto, que era uma das pessoas mais tranquilas que eu conheci, disse: eu vou resolver quando chegar lá. Porque Augusto achou aquela que era a sua ajudadora idônea. Eles casaram, foram para o campo missionário, ela engravidou, já tem um menininho de alguns meses, uns 5 meses mais ou menos. E no ano que vem eles devem voltar para lá. E ela será certamente rejeitada pela aldeia que não é cristã, diga-se de passagem. Primeiro pela cor, porque ela é branca. Segundo, porque ele casou-se com uma menina que não era aquela que estava prometida para ele. Mas o que é que importa? É uma ajudadora idônea. O que é que eu tenho visto na igreja? Eu tenho visto que nós, crentes, mistificamos, porque não é espiritualidade isso, é misticismo mesmo. O casamento, o namoro entre a garotada, os jovens da igreja. Ah, meu Deus, você tem que orar 3 anos para ver se ela é a sua. Gente, Deus só fez 2 casamentos na Bíblia. O primeiro foi de Adão com Eva. E o segundo foi de Oséias com Gomer. Quem decide é a gente. O princípio bíblico é de que a gente deve namorar e casar com alguém que seja da nossa mesma fé. Alguém cristão. Paulo disse que podia casar com qualquer irmã que estivesse no Senhor. Qualquer crente. É crente? É. Quem é que decide se eles vão namorar? Eles! Entre uma orelha e outra, Deus colocou 1,3 kg de massa cinzenta na nossa cabeça, que a gente deve usar para a glória dele. Não existe isso. Deus me deu uma profecia que é para eu casar com fulana. Vai nessa que vai dar certo para o teu lado. Não há base bíblica para isso. Na Bíblia nem namoro existia. Na Bíblia era dote. Vamos acabar com esse misticismo de... eu nunca vi algum casal dizer: Deus disse, casai-vos meus servos. Não tem base bíblica isso. Estou dizendo que não devemos orar? De maneira alguma. Estou dizendo que a decisão é nossa. Você sabe se dá certo? Olhe para como ela trata os pais. Olhe como ele lida com os estudos e com o trabalho. Olhe como é que ele trata as mulheres. Olhe como é que ele trata a mãe e as irmãs. Porque amanhã vai ser você, minha filha, viu? Amanhã vai ser contigo. Não existe isso. Sabe como era o namoro na Bíblia? O cabra olhava para uma menina bonita e dizia: é uma gatinha. Vou falar com o painho para dar uns 30 bois ao pai dela. O pai chegava lá: meu filho, tá disposto mesmo? Tô. Vou falar com o pai dela amanhã. O cara chegava com os 30 bois e eles casavam. Acabou-se. Quer fazer como a Bíblia? Nos tempos bíblicos, então era assim. Agora, ou vocês preferem fazer como na nossa cultura, onde a gente tem o direito de optar, mas a gente pede sabedoria a Deus para decidir. Cada coisa na sua época, mas os princípios de Deus são eternos. Não adianta trazer os costumes dos tempos bíblicos para agora, porque nós vivemos no século 21, 2000 anos de diferença só para a época do Novo Testamento, numa cultura diferente, num povo diferente, que falava língua diferente. Vamos viver a Bíblia hoje. Far-lhe uma ajudadora idônea. Em terceiro lugar, a família deve ser heterossexual. Essa mesma expressão, far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea ou adequada, significa que Deus fez uma mulher para um homem. Deus criou Eva para casá-la com Adão. Deus não criou 2 mulheres para se casarem, nem 2 homens para se casarem. É um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. E quem não estiver satisfeito, reclame com o Criador da palavra de Deus. Os princípios de Deus são inegociáveis. Mas será que vai ser obrigado o pastor celebrar casamento? Primeiro que a lei brasileira não obriga isso. Se a igreja tem um estatuto, e essa igreja eu suponho que tem um estatuto, e se a gente diz que no estatuto da nossa denominação, seja ela evangélica, qual seja Nazarena, Assembleia de Deus, Batista da Restauração, Batista Independente, que é a minha, seja qualquer uma. Se a gente coloca que só vai casar pessoas heterossexuais, não tem juiz no Brasil que obriga a fazer o contrário. Tá bom. Mas se a lei mudar, a gente continua sem celebrar. Porque é como o apóstolo Pedro disse, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. O casamento tem que ser heterossexual. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Sabe o que isso implica também, irmãos? Que
que nós precisamos ensinar novamente os jovens da nossa igreja, não dessa congregação aqui, mas da igreja evangélica brasileira, a se comportarem como homens e as meninas a se comportarem como meninas. É um afrescalhamento tão grande com o corte de cabelo dos cabras, que a gente não sabe mais se ele quer ser homem de verdade ou se ele quer ser mulher. É verdade. É mentira o que eu estou falando? É verdade. Os meninos de hoje são delicados demais. Eles não protegem nem as irmãzinhas na escola. E a culpa é nossa, que não ensina mais. O menino não pode mais ir brincar na rua, porque ele vai jogar bola e vai chutar o chão. Deixa ele rasgar o pé. É assim que ele aprende a ser homem. Ele vai brigar na rua. Deixa ele apanhar na rua. Não tem problema. Ele vai aprender que a vida não é do jeito que ele quer. Nós super protegemos as crianças de hoje em dia. Ela não pode levar uma quedinha que a gente pensa que ela vai morrer. Não vai. Foi assim que a gente aprendeu a andar. Ensina os jovens a serem homens e mulheres. Com homens nós falamos de um jeito e com mulheres nós falamos de outro jeito. Eu tenho amigos homens e amigas mulheres. Mas com os homens de hoje em dia é difícil conversar. Porque se a gente disser, meu irmão, toma jeito e se arruma aí, o cara começa a chorar. Cadê a masculinidade dos homens de hoje? Eu estou falando sério, eu não estou brincando não. Cadê os homens de hoje na igreja? Aí a gente reclama quando as meninas vão arrumar namorado no mundo. Ela chega na escola, tem um cara que tem 2 namoradas, ela diz, esse cara é homem. Lá na igreja não tem homem para mim. Porque o menino está fazendo o quê com ela na igreja? Até na hora de pegar na mão na oração, ele não pega feito homem. É melhor que nós incentivemos os nossos jovens a namorar na igreja, com responsabilidade. E não se preocupem, os meninos não vão sair engravidando as meninas todas da igreja. Isso é conversa. É saudável ensinar a heterossexualidade. Menina jogar bola, brincar com carrinho, menina com boneca e tudo mais. É por causa dessa delicadeza toda que o mundo está do jeito que está hoje. Deus criou os seres humanos para serem heterossexuais. Mas nós hoje em dia nos escandalizamos com esses conselhos que eu estou dando aqui. Por quê? Na minha época não tem isso não. Eu cresci ouvindo que homem não chora. Claro que homem chora, Jesus chorou, não é verdade? Mas não devemos ser delicados. Veja como Jesus tratou as mulheres nos evangelhos. Veja como ele tratou os homens. Ele não os tratou da mesma maneira. Para aquela mulher em João capítulo 4, ele disse que ia dar uma água que ela nunca mais teria sede e nunca mais ia ter que buscar aquela água lá no poço. Para os fariseus hipócritas, para os homens, ele disse, vocês são uma raça de víboras, serpentes, sepulcros caiados. Está lá em Mateus 23. Em Lucas capítulo 11, os fariseus disseram assim, 11:45, se não me falha a memória, Senhor, dizendo isso, ofende-nos. Tome jeito de homem. Só foi o que Jesus faltou dizer. Com as mulheres, não. Quando Maria Madalena o viu após ressuscitar e ela quis abraçá-lo de uma maneira para ficar com ela ali o tempo todo, afinal de contas o Senhor havia ressuscitado, ele disse, olha, não me detenha porque ainda não fui ao Pai. Foi isso, de um jeito mais suave, porque é assim que se trata, se fala com as mulheres. Mas quando ele chega diante de Tomé, que estava duvidando, ele não tratou Tomé assim. Ele tratou Tomé como se trata um homem. Tomé, coloca o dedo aqui na minha mão, que era no pulso, né? Coloca o dedo aqui para ver se eu estou vivo mesmo, de maneira diferente. Isso tem a ver com a heterossexualidade. Todos os conceitos bíblicos e comparações bíblicas entre o relacionamento de Deus, da igreja com Deus, são conceitos heterossexuais. A igreja é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Deus é o pai dos órfãos, ele não é a mãe. Deus é o marido da viúva, ele não é a amiguinha da viúva. Devemos implantar esse conceito bíblico
de masculinidade e de feminilidade na igreja outra vez. Em quarto lugar, quarta característica de uma família cristã deve ser com princípios de autoridade. Veja o texto de Gênesis, capítulo 2, versos 22 e 23. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ou varoa, né? Porquanto do homem foi tomada. Ok. Capítulo 3, versículo 20. Diz assim, Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. Deus estabeleceu que Adão daria nome a todos os animais, e os animais não seria cachorro, gato, escorpião, tigre de bengala, tigre sem bengala, não. Seria gado, réptil, ave, tudo que voava era ave, tudo que rastreava era réptil, e o que pastava era gado. Em 2 minutinhos ele deu nome a todos os animais. E Eva, quem batizou Eva foi Adão também. Geralmente nós pensamos que o homem recebeu de Deus a autoridade sobre a sua esposa somente depois do pecado, quando Deus disse, o teu desejo será para o teu marido. Mas isso não é verdade. Na Bíblia, dar nome a algo ou a alguém significa exercer autoridade sobre. E mesmo antes do pecado, Adão batizou, isto é, deu nome a Eva. Ele foi quem disse como seria o nome dela. Implica em dizer que mesmo antes do pecado, Deus concedeu autoridade na família ao homem, ao macho, sobre a sua esposa. E sobre os ombros masculinos repousa esta autoridade. Uma família que não tem estrutura de autoridade não subsistirá. Aliás, nenhuma sociedade. E Deus é o Deus que preza pela autoridade. No Antigo Testamento, Deus exerceu a sua autoridade, delegando autoridade sobre o governo humano, em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio. Deus concedeu autoridade aos sacerdotes na religião judaica. Deus concedeu autoridade aos seus profetas. Concedeu autoridade a João Batista para batizar Jesus Cristo, a maior de todas as autoridades. Entregou toda a autoridade no céu e na terra a Jesus Cristo quando ele ressuscitou. E também concedeu autoridade às autoridades políticas, em Romanos capítulo 13. Deus é o Deus que gosta de autoridade, não de autoritarismo. Deus não é autoritário, ele é soberano. Ele não é um déspota, ele tem a sua vontade íntima, que nem sempre nos revela os seus propósitos. Uma irmã, acreditem nessa história, uma irmã, hoje mesmo eu estava conversando com ela, estava saindo da igreja, isso tem muito tempo, muitos anos. Ela estava com a filha e estava saindo com um casal também que tinha 2 filhos. Uma menininha de mais ou menos 1 ano e meio e um gurizinho de uns 3 anos de idade. E o pai estava com a menininha no colo, né, que era mais novinha, disse assim, ô irmã fulana, eles estavam vindo do culto. Ore, me ajude, ore porque esse meu filho são empecilho para eu vir para a igreja. Uma menina de 1 ano e meio e um menino de 3 anos de idade. Ela disse, pois não, irmão, eu oro agora. Pararam no meio da rua. Ela começou a orar, Senhor, prepare e leve essas crianças que são empecilhos para os teus servos te servirem. A mulher interrompeu a oração. Não, irmão, não é assim não. Ah, não? Como é que um casal não pode controlar uma criança de 1 ano e meio e outra de 3 anos porque estão sendo empecilhos para eles servirem a Deus? Falta vergonha na cara. Só pode. Se fosse comigo um negócio desse, Deus me livre, eu teria vergonha de pedir oração. Eu teria. Eu penso que qualquer homem aqui nosso meio teria vergonha também, de dizer que não pode controlar seus filhos, de 1 ano e meio e de 3 anos. Sabe o resultado dessa família? O menino não é crente hoje em dia, eles já tem mais de 20 anos. A menina casou-se com um marginal.
Casada com esse marginal, ela mantinha um relacionamento sexual com um cara que estava no presídio. E o marido dela sabia. E aí dele se a proibisse de ir para o presídio para as visitas íntimas, para ele morrer do lado de fora. Eles não puderam controlar. E a mãe morreu recentemente, jovem. Talvez de desgosto, não? A família bíblica tem que ter princípios de autoridade. Os pais não podem olhar para o menino e ficar assim: ô fulaninho, um menino de 3, 4 anos de idade, desce daí. Fulaninho não sabe que se botar o dedo na tomada vai morrer de um choque. Os pais é quem sabem e devem repreendê-lo, tirá-lo e não pode ir para lá. Mamãe está dizendo, ou papai está dizendo. Uma mulher cristã nunca deveria dizer: você vai ver quando seu pai chegar. Porque Deus deu autoridade aos pais sobre os filhos. Não foi só sobre o marido, não, que está trabalhando e vai chegar estressado. Aliás, as pesquisas mostram que a maioria das brigas que acontecem entre os casais acontecem nos 10 primeiros minutos que o homem chega do trabalho. A maioria. Porque quando a gente chega do trabalho cansado, o que é que a gente quer? Nada. Quer tirar o sapato, ligar a televisão e não quer ouvir ninguém. Sobretudo quando a gente anda nesse trânsito. Aí a gente chega, a mulher diz: olha, teu filho, porque quando desobedece não é filho dela, né? É filho só do outro, né? Teu filho isso, teu filho... Tenha vergonha. Resolva. Tem que ter autoridade. Em quinto lugar, a família cristã deve ser essencialmente cristã e não mista. Isto é, uma mocinha que está procurando alguém para namorar e casar não deve procurar fora da igreja. Pode procurar em outra igreja, se não tiver aqui. Não tem problema, eu vou buscar na Assembleia de Deus. Não tem problema. Mas não pode ser, de acordo com o padrão de Deus, descrente. Eu conheço vários casos de pessoas, de jovens que estão para namorar, querendo namorar, e é muito bom namorar. Foi Deus que inventou esse negócio. Só podia ter sido Ele mesmo. Estamos aqui para celebrar isso, né? E aí a moça, o rapaz, encontra alguém fora da igreja e diz: eu estou orando para ver se é a vontade de Deus. Tu vai enganar outro com essa historinha. A mim não. A vontade de Deus ele já escreveu na Bíblia. É como Paulo disse: contanto que seja no Senhor. Nós devemos namorar apenas crentes, né? E nem todo crente. Tem que ser alguém que case com você. Que as ideias sejam parecidas com as suas. Que a cosmovisão seja parecida. Julgo desigual não é somente se um é crente e o outro é descrente, não. Sabe o que é um julgo desigual? É aquela canga, que alguns chamam de cangaia também, né? Que se coloca sobre o boi ou sobre o cavalo. Se colocar num pôneizinho e num cavalo grande, vai dar certo? Não, é julgo desigual. Do mesmo jeito é de um cristão e um incrédulo. E se tiver dois incrédulos querendo namorar, e tem aqui hoje, eu não sei, se convertam os dois e namorem. Entregue-se a Jesus. Mas vamos falar de uma situação hipotética. Irmã Mariazinha, se tiver alguma Mariazinha aqui, não é com você não, tá bom? É fictício. Irmã Mariazinha é uma serva de Deus. E ela é professora da Universidade Federal. E ela tem doutorado. Ela dá aula, ela palestra, ela escreve livros, ela orienta monografias, dissertações, teses. Uma mulher de mente elitizada. Ela escreve livros, ela lê livros. Os lugares que ela gosta de frequentar são livrarias e por aí vai. Ela é crente. Digamos que Mariazinha, que é solteira, está procurando um irmão no Senhor, claro, né? Um irmão para casar, um irmão em Cristo. E tem irmão Zezinho. Irmão Zezinho é tão crente ou mais do que a irmã Mariazinha. Mas irmão Zezinho não sabe juntar as sílabas do nome dele. Ele não sabe escrever o próprio nome. Diante de Deus, ele é tão fiel quanto ela, ou mais. Ama a obra de Deus, gosta de evangelizar, não perde um culto de oração, de vigília, o escambau. Ok. Qual a tendência de um casamento? Ele não quer saber de estudar, nem sabe assinar o nome. Qual a tendência de um casamento desse fracassar? É pouca ou muita? Muita, porque é julgo desigual.
Não é somente pelo fato de os dois serem cristãos que necessariamente vai dar certo. Eles não gostam das mesmas coisas, eles não frequentam os mesmos ambientes, eles não têm o mesmo objetivo de vida. Não vai dar certo. Tem que ser essencialmente cristã e não mista. Em sexto e último lugar, aliás, em penúltimo lugar, deve constituir nova família. Gênesis 2:24 diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Sabe o que implica isso? 1.000.000 de coisas. Primeiro, o menininho mimadinho vai sair da barra da saia da mãe. Quem vai dar o salário dele agora não pode ser mais o papai, que vai dar uma mesada todo mês para ele casar. Não, ele vai ter que acordar cedo. Se ele não tiver o carrinho do pai para ir trabalhar, vai de ônibus ou a pé, não sei, mas vai trabalhar para sustentar sua esposa. A mulher não vai passar o dia todo na casa da mãe. Ela vai cuidar agora do marido. Eles têm que deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe, em primeiro lugar, significa deixar fisicamente, geograficamente. Sai da casa do teu pai. Sai da casa da tua mãe. Cria vergonha. Vai para o teu lugar. A não ser que não tenha lugar. Mas ore para Deus abrir as portas. É deixar pai e mãe também de maneira emocional. Não pode nunca comparar a comida que a sua esposa faz, que ela ainda está aprendendo a cozinhar, porque era mimada também em casa, com a comida que a sua mãe fazia, que era um espetáculo. Não pode, vai acabar com o teu casamento. Agora você tem outra família. Sua família agora é seu marido ou sua esposa. Mãe, pai, irmão, primo, é parentela. Família é o homem, a mulher e os filhos. O restante é parente. E cunhado nem parente é. Meu cunhado é tão gente boa, rapaz. Nem se mete na minha vida, só me ajuda. Deixa a casa do teu pai e da tua mãe. Isso vai dar problema se não fizer. Soube de um casal, o cara casou, ele trabalhava com o pai, era solteiro, o pai todo mês dava o dinheiro que queria para o filho. Não tinha um salário fixo. Aí ele casou e continuou do mesmo jeito. Em vez dele falar com o pai, feito um homem, pai, agora eu sou casado, eu tenho contas mensais a pagar, eu tenho uma mulher para sustentar, eu quero que o senhor, vamos estabelecer um valor aqui. Todo mês o senhor vai me dar esse valor. Aí não. E a mulher pressionando, fala com seu pai, fala com seu pai. E ele, não, sempre foi assim, feito um banana, né? Pai não dá o que quer, não falta nada aqui. Não é assim que a banda toca. O homem tem que proteger a mulher. Mulher gosta de proteção, do homem que vai protegê-la, não é somente fisicamente não. Se fosse assim eu estava ferrado. É proteger emocionalmente. É aquele cara que tem atitude. Isso é deixar pai e mãe. E unir-se à sua mulher. Agora, o que você quiser planejar não é mais com o papai nem com a mamãe não, hein? Nem com um amigo, é com a mulher. Vocês têm que se unir. E os dois serão uma só carne. Ser uma só carne não diz respeito apenas ao ato sexual. Diz respeito à vida toda. Um só pensamento. Em sétimo e último lugar, que a hora já está avançada, o casal ou a família para a glória de Deus deve buscar, a família cristã deve buscar a glória de Deus. Gênesis 2:25 diz isso. Os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam, mesmo estando nus? Primeiro que o corpo de ambos era o mais perfeito de todos. Eles foram o único casal criado sem pecado. Eva era Miss Universo. Mesmo se fosse feia, seria, né? Porque só tinha ela. Mas não deveria ser feia. Devia ser linda. Adão do mesmo jeito. Devia ser um cara bonitão. Porque foram criados perfeitos. E sem pecado. O casal deve buscar viver sem pecado. Deve buscar a glória de Deus. Quando eles passam a ter vergonha porque estão nus, eles, a gente está pelado, vamos fazer uma roupa aqui pra gente. É porque eles estavam em pecado.
O casal deve buscar viver para a glória de Deus, isto é, viver sem ter vergonha um do outro e sem ter vergonha do Criador. E a gente só vive sem vergonha no bom sentido com o outro, com o cônjuge e com o Criador, quando a gente vive uma vida de santidade. Não é? Que Deus tenha misericórdia da nossa família, da família brasileira, das igrejas brasileiras, de tudo que a gente ainda, com tudo que ainda a gente será atacado. Eles podem fazer o que quiserem lá fora, mas a gente pode dizer, na minha casa não. Eu e minha casa vamos fazer como Josué, serviremos ao Senhor. Glória. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Glória. Pai bendito, tem misericórdia da nossa família, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa este departamento que trabalha com casais aqui, Pai. Para que eles alcancem lares que estão destruídos, Pai, com a Tua palavra e restaurem esses lares. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa e não permita que essas mazelas mundanas cheguem na nossa casa, mas que vivamos para a glória do nome de Jesus, Pai. Te pedimos isso em nome dele. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.